queridos alunos, queridas alunas, sejam bem-vindos a mais uma aula do fortalecimento pedagógico para sextos e sétimos anos. Hoje nós vamos falar de agentes externos e internos do relevo, ok? Vamos dar uma olhadinha aqui nos slides, vamos começar. O que é o relevo? Pode ser definido como as formas da superfície do planeta. O relevo origina-se e transforma-se sobre a interferência de dois tipos de agentes, os agentes internos, endógenos, e externos, os exógenos. O relevo ele corresponde ao conjunto de formações apresentadas pela litosfera. Essas formas são definidas pela estrutura geológica combinada com as ações da dinâmica interna e externa da Terra. E ainda, o relevo é o conjunto das formas da crosta terrestre manifestando-se desde os fundos dos oceanos até as terras emersas, o qual resulta de ação de forças endógenas internas e exógenas externas. Então, estão aí as definições de relevo, certo? Então, o relevo seria a forma que a Terra tem, mas ele está sempre modificando e sendo modelado, né? Sempre sendo construído e destruído, sendo pelas forças da natureza. Então nós temos os agentes internos, que é os que vêm do interior da Terra, são os formadores, né, de relevo, construtores, né, morfoestruturais, os agentes endógenos, né, que eles vão dar origem ao relevo, e os agentes externos, que são os exógenos ou modeladores de relevo, né, que vão agir intemperizando o relevo e dando as formas do relevo, causando as formas que a gente conhece, né, as montanhas, os planaltos, planícies, certo? Então, os agentes endógenos do relevo, eles são responsáveis pela formação do relevo, pela criação ou gênese. Eles podem ser o tectonismo, que é o principal criador, construtor do relevo e atua de forma mais lenta e que ocorre de duas formas. O tectonismo horizontal ou orogênese, aquele, né, que duas placas vão seguir no mesmo sentido, mas ele vai fazer com que haja um deslocamento na vertical, na horizontal. Na vertical, no caso, causando os dobramentos modernos, causando um aparecimento de cordilheiras de montanhas, né? Então, essa é chamada orogênese. E tem o tectonismo vertical, esse é o vertical, né? Que é a hiperogênese, que são conhecidos como diáclise e paráclise, que a gente vai ver mais na frente. Os abalos sísmicos, que são terremotos, e o vulcanismo. Então, esses três tipos de agentes endógenos do relevo. Mas, para a gente entender como funciona o tectonismo, que é o principal agente, a gente tem que lembrar a teoria da separação das placas, né? A gente lembra que todos os continentes estavam unidos num único continente, né? Que era a Pangeia, que depois desmembrou em dois outros continentes, a Laurásia e a Gondwana, né? Dois continentes diferentes. E a partir daí eles se deslocaram formando a Eurásia, a América do Norte, a América do Sul, a África, a Índia, né, a Antártida. Então todos os continentes estavam unidos, né, como ali a gente vê na animação, e com o tempo eles foram separando-se e formando os continentes atuais. E eles foram divididos em várias placas tectônicas. Quais os argumentos utilizados para confirmar essa teoria, né, que os continentes eles estão se movimentando? São os argumentos morfológicos, geológicos, paleontológicos e paleoclimáticos. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você observar hoje, né, os continentes separados, né, eles têm em comum vários elementos de formação geológica, de falhas, de fósseis de animais, de fósseis de plantas, em continentes separados, que evidenciam que eles estavam uma vez juntos, unidos, porque não tinha como, né, essa determinada espécie animal ter se
deslocado através dos oceanos. Então havia um registro que elas estavam compartilhando, né, participando de todo, habitando todo o continente, numa época que eles estavam próximos. E com isso, essa mesma espécie ela pode ser hoje encontrada, né, vestígios dela em um continente e outro, mesmo com a grande distância que existe pela separação dos continentes, assim também como forma de relevo que tem continuidade. Você encontra ela num continente e a mesma forma semelhante ela tem continuidade em outro continente, porque ela ocorreu antes da separação. Então esse tipo de evidência é que permite a gente afirmar que esses continentes também eles estavam uma vez unidos. E seguindo aqui, são essas placas tectônicas, né, que elas se juntam ali como se fosse um quebra-cabeça, né? E são vários, né? A placa do Pacífico, a placa australiana, a sul-americana. Então, os continentes eles estão localizados sobre essas placas, né? E também os oceanos. Então, essas placas elas estão se movimentando. E algumas delas, elas estão se deslocando uma contra a outra, né? Como nós podemos observar nas setas apontando uma para a outra, ou elas estão se afastando, né? Ou então elas se deslocam paralelamente, né? Formando diversos tipos de falhas. Então elas estão caminhando, algumas estão convergindo uma para a outra, outras estão divergindo. E é como a gente vai ver que isso vai acarretar vários tipos de falhas, né? E por que elas se movem? As placas se movem a partir dos rifts e devido às correntes de convecção do magma na atmosfera. Então o magma ele vem do interior da Terra, ó, como ele começa e fratura a crosta terrestre, e aí quando ele se separa causando corrente de convecção, ele empurra as placas tectônicas em sentidos diferentes. Então aí nós temos um sentido divergente, elas estão afastando, mas em outro momento elas vão se encontrar e vão colidir, certo? Que a gente vai ver aqui uma figura mais à frente. Então esses são o tipo de limites entre as placas, né? O limite divergente, onde as placas elas estão se afastando, né, em sentidos contrários. O limite convergente, onde as placas elas estão indo uma em direção à outra e vai ocorrer a subducção, né, que é uma placa ela vai mergulhar, né, vai por baixo da outra placa. E também o limite transformante, que é quando as placas elas se deslocam assim, em sentidos contrários, deslizando paralelamente uma em relação à outra, certo? Então são limites divergentes, convergentes e transformantes. E aí, quais são as consequências da movimentação das placas tectônicas? Então a gente tem aqui a litosfera, né, duas placas tectônicas, elas indo no sentido convergente, uma em direção à outra, e está havendo a subducção, né? A placa que vem ali da crosta oceânica, ela está mergulhando na atmosfera por baixo da placa, que está no sentido contrário, e a partir dali, essa placa está acontecendo algo muito interessante, né? Na crosta oceânica, né, nos oceanos, há um acúmulo muito grande de matéria orgânica. Por quê? Porque as algas elas fazem fotossíntese, elas retiram oxigênio, absorvem gás carbônico e eliminam oxigênio, como as plantas fazem fotossíntese. Então elas são essa matéria orgânica ela é muito rica em carbono, né? Elas fazem a fotossíntese quando essas algas morrem, elas tendem a se acumular no assoalho da crosta oceânica e fica uma crosta muito rica em carbono. Então, quando ela mergulha na atmosfera, serve de uma combustão muito grande, e essa combustão ela vai fazer com que há uma queima muito grande de matéria, né, nessa crosta, causando os arcos vulcânicos, né? A gente observa ali, né, a presença de câmaras de magma que vão subindo e vão chegando à superfície, causando vulcão, e também a questão da presença das montanhas que vão sendo
feito a partir do dobramento da litrosfera que vai se convergindo em relação à outra. Então, as consequências da placa tectônica, ela, além da questão da formação das montanhas, elas também podem dar origem a vulcões, né? Então, isso é formação de relevo, né? Então, esse é um dos principais relevos, né, que existem sobre a Terra e é consequência do movimento da tectonia de placas, ok? Os abalos sísmicos também são formadores de relevo. O abalo sísmico ou terremoto é um tremor da superfície terrestre produzido por forças naturais situadas no interior da crosta terrestre e a profundidades variáveis. Ocorre pela liberação de ondas sísmicas que vão se manifestar em uma parte do relevo, né? Nós temos ali duas partes, né? O hipocentro, que é onde deu origem ao relevo, e o epicentro, onde foi sentido, né, a força, o abalo do relevo. E nós temos uma falha ali que mostra que há um deslocamento da litosfera, ela se parte e uma parte vai descer e outra parte subir, ela vai deslizar uma parte sobre a outra. Ou seja, no momento que isso acontece, há formação também de relevo, né? Porque vai haver um desnível da crosta terrestre, então uma parte vai descer e outra parte vai ficar mais alta e vai haver ali também formação de diferença, nessa diferença de nível, uma formação do terreiro, do relevo, né? Nós temos ali uma parte mais alta, né? Formando ali uma vertente que vai modificar o relevo original. E o vulcanismo, que a gente já mostrou ali mais ou menos como é a origem, né, dos vulcões. Chamamos de vulcanismo fenômenos geográficos relacionados com atividades vulcânicas, através do quais o magma do interior da Terra chega até a superfície. E assim vai haver a câmara magmática, né, e esse magma ele vai subir, né, vai haver a formação do cone, até que esse magma vai subir e se extravase lá pela cratera. Então também e até mesmo o resfriamento das rochas, né, vão contribuir ainda mais para a formação de montanhas, de novas rochas. Então também vai contribuir bastante para a formação do relevo, o vulcanismo, através da criação da cratera do cone, né, do vulcão e de todo o magma que vai se resfriar, né, depois de expelido pela cratera, formando novas rochas. Ilhas vulcânicas nascem assim, né? Ilhas inteiras nascem a partir de vulcões. Então, formação de relevo também. E vamos falar um pouquinho sobre os agentes exógenos, né? Que é aqueles que são o que modelam, né, o relevo. Os rios, né, que formam planícies fluviais e os deltas. As chuvas, que são as enxurradas, elas acabam provocando o desgaste do solo e podem provocar o aparecimento de vossorocas. São as vossorocas. Vossorocas são grandes buracos, né, e grandes caminhos, né, desgastados, formados pela erosão, né, vinda com a água da chuva, com a água que vai arrastar os sedimentos e vai provocar buracos, né, no caminho. O mar. As águas oceânicas modificam as formas de relevo litorâneo por meio de um trabalho que pode ser tanto construtivo ou destrutivo. E os ventos, né? O vento ele tem ação destrutiva, deflação, os ventos varrem areias, e corrosão, que consiste em atirar partículas contra o relevo, causando um intenso lixamento. E tem ação construtiva também, que esse transporte ele vai ser depositado, né, o que foi levado pela deflação, né, e vai formar dunas, né? Formamento de dunas e solo de lós. Então, o vento também ele acaba modelando de forma significativa o relevo, tendo grande participação, certo? E a erosão? A erosão é um conjunto de processos de modelagem da paisagem, remoção e transporte de sedimentos, né? A deposição desse material em um novo local é denominada de sedimentação. Então nós temos aqui algumas atuações, né, de agentes exógenos, seja ele a água, né, que vai modificando, vai desgastando o relevo, como o vento, né, que vai causar ali o lixamento, tá vendo? Olha as formas bonitas, né? E vai também arrastar
muito desse sedimento, né, o deflação. Então, tanto a água como o vento, eles vão atuar, né, dando forma a esses relevos, tanto com o transporte de matéria como simplesmente lixando essa superfície, né, elas vão se formando, como você nota a presença mesmo, principalmente nessa figura última abaixo, também como a gente vê muito nos morros arredondados, que a própria água e o próprio vento, eles vão dando aquelas formas arredondadas. Então, a contribuição do vento, por isso que a gente chama de modeladores, né, porque eles vão modelando, né, modelando e dando a forma ao relevo antes foi construído. Aquela parte mais alta que foi soerguida na construção, ela vai sendo dando acabamento, vai tendo todo um trabalho feito pela água, pelo vento. O que foi levado vai parar em algum lugar, né? Então nós temos a formação de restingas, das praias, recifes de arenito, o tómbolo, né, que a gente vê que é aquela estradinha ali, ó, atravessando o rio, é aquele acúmulo de sedimento, né, que foi arrastado de um lugar para outro, né? Então o arenito, né, foi ali solidificando, depois de ter posto a restinga, né, ali a presença ali também do material que foi arrastado, que depositou no meio do lago, né, do rio. Então, tudo que foi transportado, ele vai parar em algum lugar. Então, a gente chama isso de acumulação marinha, né, que também forma relevo, né, que foi tanto o desgaste como a acumulação, a deposição, ela vai formando relevo, e é isso que a gente chama de sedimentação. E a abrasão marinha, né? Nós temos aqui a presença de uma falésia. A falésia é uma forma de relevo muito bonita. Existe bastante aqui no Nordeste brasileiro, existe também em outras regiões. Tem a falésia morta, a falésia viva. Falésia morta é aquela onde a força do mar não está mais atuando, né? E a viva é onde ainda a força do mar está atuando, né, e está formando relevo. Então a água avança e vai desgastando o paredão, né? Vai tirando sedimento, aquele ditado, né? Água mole impera dura, tanto bate até que fura, né? Ela vai retirando, desgastando o paredão, né? E ele vai recuando e vai ficar nessa forma bastante íngreme aí, essa vertente bastante bonita, é o que a gente chama de falésia. E as geleiras, né? Que é a chamada erosão glacial, que forma vales em forma de U, de V, né? E os chamados fiordes. Então, o gelo, ele depositado, ele vai corroendo, né, a rocha, e depois ele vai se derreter e formar esses rios, né, na presença desses imensos vales. É uma formação também muito, muito bela, muito bela. Acontece bastante nos países nórdicos, também na região da Noruega. Então são fiordes famosíssimos também. E isso é feito pela ação do gelo, né? As grandes geleiras que se formaram nessa região e que saíram dando formas aí esses vales, né? Através da corrosão da rocha, através do gelo, né? Então é muito bonito também. E também vamos falar um pouquinho sobre temperismo e meteorização, que é o conjunto de processos que provocam a alteração e a decomposição das rochas como resultado da ação dos agentes externos. Consiste em processos físicos, químicos e biológicos que atuam sobre a rocha, provocando sua desintegração e decomposição. E eles podem ser físico ou mecânico, que é a atuação mecânica da água, do vento, da temperatura. O químico, quando sua constituição é alterada. E o biológico, quando tem ação dos seres vivos. Então, há também o antrópico, né, que é pela ação dos seres humanos. Mas aí a gente tem que parar e frisar o seguinte, até para não ter uma confusão. Qual é a diferença, professor? Isso é muito comum se perguntar em sala de aula. Qual a diferença entre temperismo e a erosão? A erosão, como a gente viu, ela vai ter o arrasto, né, do sedimento. Então a água vai vir e ela vai pegar e vai levar e vai depositar em algum outro lugar, como a gente viu o processo de sedimentação.
ela vai causar desvossorocas, né? Vai deixar um buraco, vai levar, porque aquilo que foi retirado, ele vai ser transportado e vai ser jogado em outro lugar. No intemperismo, não. No intemperismo, um material que sofre desgaste, ele vai ser depositado naquele mesmo local e se transformando no solo daquele local, certo? Então essa é uma grande diferença, né, que sempre se perguntam nas aulas, qual a diferença, né, a erosão, todos eles não desgastam a rocha, mas a erosão ela vai ter o transporte, né, ela vai ter o material sendo carreado, vai ser todo o sedimento sendo trazido e depositado em outro lugar. E o intemperismo, o sedimento, ele vai ser do desgaste, o resultado do desgaste, ele vai se localizar naquele local, formando o solo daquele local, ok? Então vemos aqui o temperismo físico, né? Esse vai haver o desgaste dessas rochas, ele vai formando um solo nessa região. O biológico, que esse biológico ele tem a presença da vegetação ali, você vê a árvore, né? Que a raiz ela começa a quebrar a rocha. E tem o temperismo químico que a gente observa a partir daquelas manchas, né? Que vai haver uma alteração química, uma transformação nessa rocha também, através de várias reações químicas, né? Dos minerais com a água, né? Então, essa rocha também ela vai se alterar, ela vai também se decompor. Então, são os três tipos de temperismo que nós temos: físico, o biológico e o químico, ok? Então, gente, essa foi uma aula rápida aí sobre os agentes externos e internos que formam o relevo, né? Na próxima aula nós vamos dar continuidade, então veremos mais também sobre o relevo, que tipo de relevo é originado desses agentes, né? E quais deles então nós encontramos mais aqui no Brasil, né? Vira um pouquinho sobre a erosão, sobre a deposição marinha, sobre sedimentação. É um assunto que eu acho sempre muito gostoso assim, de falar, pena que é pouco tempo. Mas você pode aí dar uma pesquisada aí na internet, falar com seu professor, pesquisar o seu livro e já vai se preparando também para a próxima aula, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.